Mais um modelo da Volkswagen que eu, Jorge Augusto, trago para avaliação completa aqui no YouTube do Comprecar TV. E o carro é esse aqui, Volkswagen Tiguan versão R-Line. Hoje, o maior carro vendido pela Volkswagen do Brasil, no mercado brasileiro, tirando aí a Volkswagen Amarok, que aí no caso seria uma picape. Pois bem, pessoal, eu já vou começar esse vídeo dando um recado muito especial. Neste ano de 2021, a Volkswagen descontinuou as versões 250 do Tiguan. Tanto aquela versão que tinha 5 lugares, como também a versão de 7 lugares. Então, no ano de 2021, o que a gente vai ter é a Tiguan na versão topo de linha, a R-Line, que vem equipada com motor 350. E já de cara, pessoal, então agora chegou a hora da gente falar deste modelo, que é um dos poucos carros que tem 7 lugares no mercado brasileiro e apresenta uma performance digna de carro esportivo. Mas antes da gente falar aqui do Volkswagen Tiguan, vamos falar um pouquinho do line-up da marca aqui no Brasil. Acabei de dizer que esse é o maior veículo de passageiros comercializado pela marca hoje no Brasil. Então como é que funciona? Lá no começo da gama, a gente tem o Volkswagen Nivus, que é derivado do Polo, que a gente entende ele como um crossover compacto. Um pouquinho acima, nós vamos ter o Volkswagen T-Cross, que também é considerado um crossover compacto. E aí vai chegar pra gente, ainda não está no mercado, mas a gente já fez até matéria sobre o Volkswagen Taos, que é considerado um crossover de compacto a médio. Aí nós chegamos aqui no Volkswagen Tiguan, que muitos devem estar imaginando. Ah, esse aqui seria o SUV barra crossover grande. Não, ele é considerado de médio a médio grande. Por quê? Este modelo aqui é montado na mesma plataforma que a gente tem aí o Volkswagen Golf, que é um hatchback médio, e até mesmo o Volkswagen Jetta, que é o sedã médio. E por que eu digo isso? Porque, pessoal, nós não temos mais, mas já tivemos no Brasil, aí sim, o SUV grande da Volkswagen, que seria o Volkswagen Touareg. Então, explicado isso, pessoal, esse daqui, por maior que ele seja, 7 lugares, ele é considerado aí um crossover de médio a médio grande. Agora, por que eu estou chamando esse carro aqui de crossover e não um legítimo SUV? Pessoal, a gente tem que entender a proposta do carro. O Volkswagen Tiguan na versão R-Line, ele vem equipado com o sistema de tração 4Motion, que é o sistema de tração integral da Volkswagen. Tem 2 carros da marca no mercado brasileiro com esse tipo de tração. Ou é este daqui, ou é a Volkswagen Amarok. Entretanto, o 4Motion não é igual entre esses carros. Lá na Volkswagen Amarok é um sistema de tração integral permanente. Mais dúvidas? Acesse o nosso vídeo de avaliação da Amarok que eu explico isso para vocês lá. De toda forma, aqui o sistema 4Motion é um sistema de tração prioritariamente no eixo dianteiro, que acopla o eixo traseiro quando precisa e de forma automática. Então não dá para chamar isso aqui de uma legítima tração 4x4, porque é uma tração muito mais voltada para a questão de dirigibilidade em piso escorregadio, como por exemplo, asfalto muito molhado, ou até mesmo um gramado molhado, ou seja, aqueles pisos onde você precisa tracionar as 4 rodas para ter mobilidade. Mas de toda forma, pessoal, o Volkswagen Tiguan não dá para ser considerado um legítimo SUV, por quê? Porque ele não vai ter aquelas características, né? Como elevada altura em relação ao solo, grande ângulo de entrada e saída, um motor mais desenhado para sistemas de tração. Aqui, pessoal, esse carro está desenhado para performance. Não por acaso, ele tem um motor aqui que é o mesmo que a gente tinha aí no Volkswagen Golf GTI. Aliás, por falar em Golf GTI, um instante de silêncio pelo carro. Pronto, já passou um instante de silêncio, porque foi uma pena a Volkswagen ter tirado esse carro de linha no mercado brasileiro. Mas entendido isso, pessoal, aqui nós temos um modelo que entrega, sobretudo, performance e muita dirigibilidade em pista. Vai para o off-road? Vai, para o light. Mas o caminho legal desse carro aqui é sentar o pé no asfalto e ter o carro na mão. Tem várias coisas para a gente falar aqui do Volkswagen Tiguan aqui na frente, mas eu vou começar falando desta parte aqui, né? O farol do carro, porque temos muita tecnologia aqui. Para começar, é um sistema totalmente em LED. Então, luz de lanterna, rodagem diurna, farol alto, farol baixo, luz de pisca, é tudo LED aqui. Só que tem algumas coisas a mais. Vocês estão vendo aqui o projetor ligado do farol baixo, que inclusive é aquele do tipo projetor que tem a lente, né? Só que esse farol baixo, ele tem autonivelamento e também ele é autodirecional. Quando você está na estrada e vai fazer curva, o facho do farol acompanha o volante, melhora bastante a iluminação. Tem mais. Na parte mais interna do farol,
tem um outro projetor que é dedicado ao farol alto. Ele não tem a lente, mas ele é dedicado exclusivamente ao farol alto. Quando você comuta o farol alto, ele acende o projetor interno e aqui o projetor do baixo também tem um sistema de lente que comuta o farol alto. Então você tem uma iluminação bastante consistente no facho do alto. E tem mais coisas, o farol alto automático. Para isso ele usa aquela câmera instalada ali no para-brisa que enxerga o que está acontecendo na frente do carro. E quando não tem nenhum veículo à sua frente ou na contramão, ele automaticamente comuta o farol alto. Apareceu um veículo, ele desliga o farol alto. Então, como vocês estão vendo, o que não falta aqui é tecnologia. Aí vocês estão pensando, já acabou? Não, tem mais coisa. Tem aqui um farol de 45 graus. O que é isso? Você está aqui dentro da cidade, você vai fazer uma conversão, vira o volante, apenas de um lado do farol, para o lado que você está virando, ele acende uma luz que ilumina em 45 graus. Então ele melhora o campo visual, ele só acende para o lado que você está virando o volante ou quando você dá seta, e isso ele faz em baixa velocidade. Portanto, nós temos aqui um conjunto de iluminação extremamente eficiente no Tiguan R-Line. Entretanto, o farol auxiliar que vai ali embaixo, a Volkswagen esqueceu de colocar LED e continua usando uma iluminação halógena. E aí tem aquela diferença de tom. Aqui um tom bem branco e lá embaixo um tom mais amarelado. Outro recurso tecnológico muito legal está aqui, atrás do símbolo da Volkswagen aqui na frente. É um radar frontal e ele é utilizado para algumas funções. Uma delas é o controle de cruzeiro adaptativo. A gente já explicou várias vezes aí no canal, que muita gente chama aí de piloto automático, mas o nome é controle de cruzeiro. Você vai para a estrada, programa a velocidade. Esse radar mede a distância em relação ao veículo da frente. Se o veículo da frente estiver numa velocidade mais baixa, ele vai frear o Tiguan para manter a distância que você escolheu. O carro saiu da frente, ele retoma a velocidade. Além dessa função de controle de cruzeiro adaptativo, existe aí também o Front Assist, que independente de você estar usando o controle de cruzeiro, ele monitora tudo o que acontece à frente do carro. Então você está dirigindo na cidade, começou a se aproximar muito rapidamente do veículo da frente, o que ele faz? Ele emite um alerta para o carro, para você saber que você está muito próximo, e se necessário ele pré-condiciona os freios para tentar evitar completamente a colisão e até mesmo mitigar. Isso funciona tanto na cidade quanto na estrada. Aqui sob o capô, que olha só pessoal, manta acústica e mola a gás, temos um fantástico motor. Eu sou muito fã desse motor. Na Volkswagen eles chamam de 350 TSI, o mesmo motor que equipou aí o Volkswagen Golf GTI. Então a gente vê ele equipando carros de performance da Volkswagen. Mas não é só na Volkswagen, tá? Esse mesmo motor já passou em carros da Audi como A3, A4, A5, Q5, TT, TTS e S3. E olha só, já equipou também modelos de entrada da Porsche. Então nós estamos falando aqui de um motor muito bom mesmo. Aqui no Tiguan ele está com a configuração de 220 cavalos de potência máxima. E o torque máximo dele faz justamente menção ao nome 350 TSI, ou seja, 350 Nm de torque, o que equivale a 35,7 kgfm. E outra coisa, esse motor aqui tem duplo sistema de injeção. Então ele tem 4 bicos de injeção direta e 4 bicos de injeção indireta. Então funciona mais ou menos assim. Quando você está com o pé lá embaixo dando o motor, ele está usando o bico de injeção direta. Quando você está andando suavezinho na estrada, velocidade cruzeiro, ele usa a injeção indireta, que é melhor para a economia de combustível. Também tem duplo comando, inclusive variação na admissão e na exaustão. Ou seja, estamos falando aqui de um motor muito bom, afinal de contas é o mesmo do GTI. Agora, apesar de ser o mesmo motor do Golf GTI de 2019, tem algumas coisinhas que mudam. Lembra que eu disse para vocês que esse motor aqui tem 220 cavalos? Isso porque lá em 2019 o GTI tinha 230. Então, como vocês podem ver, existem ajustes que podem ser diferentes de um veículo para outro. Mas tem mais coisa. Porque aqui no Tiguan, esse motor está associado a uma transmissão robotizada de dupla embreagem, o DSG da Volkswagen. Só que aqui, pessoal, são 7 marchas. E por que eu estou destacando isso? Porque lá no GTI em 2019 também era o DSG, robotizado de dupla embreagem, só que lá eram 6 marchas. Agora vocês querem ver só que tem alguns detalhes mais curiosos em relação à questão de desempenho. Por quê? O Tiguan vai de 0 a 100 em 6,8 segundos, o que é uma performance muito boa. E a velocidade máxima dele é de 223 km por hora.
Já o GTI ia de 0 a 100 em 7 segundos. O Tiguan vai em menos tempo. Por quê? Primeiro, porque tem a tração 4Motion e tem um câmbio com marcha a mais. Entretanto, o GTI tinha maior velocidade final de 238 km por hora, porque era um veículo menor e mais leve. E aqui atrás tem várias coisas para destacar. Vou começar com a iluminação, porque aqui tudo é LED. Então, luz de freio, luz de lanterna, luz de pisca e luz de ré, 100% LED. Um detalhe interessante é que vocês estão vendo aqui a lanterna acesa. Você está vendo aqui uma assinatura horizontal. Quando você pisa no freio, ele acende a luz na vertical. É uma espécie de uma animação, mas acaba sendo bonito e interessante. Além disso, quando você fala de estacionamento, esse carro está equipado com o Park Assist. Então é aquele sistema que manobra o carro automaticamente para você colocar ele em vaga. Então ele tem 12 sensores, 4 aqui atrás, 4 lá na frente e mais 4, 2 de cada lado nas laterais para fazer o sistema de manobra. Inclusive também temos câmera de ré com a linha de guia dinâmica. Agora uma coisa que eu vou chamar a atenção para vocês estão vendo aqui o para-choque e dá a impressão que ele tem dupla saída de escapamento no para-choque. Então, o carro tem dupla saída de escapamento. Se entrar debaixo do carro, você vai ver 2 saídas. Só que esses detalhes que vocês estão vendo aqui no para-choque não são saídas, apenas o efeito fake da saída de escapamento. A tampa do porta-malas aqui tem acionamento elétrico, então você pode comandar por um botão ao lado do motorista, botão direto na tampa ou até mesmo usando aqui a chave de telecomando, apertando e segurando o botão. A tampa abre. E vocês estão vendo esse barulho que ele faz justamente para avisar as pessoas que estão em volta que a tampa está em movimento para eventualmente não bater em alguém. Para fechar a tampa do porta-malas, pessoal, você não consegue usar nem o botão lá dentro, nem o da chave de telecomando. Eles não fazem o fechamento. Você tem 2 opções. Ou você aperta esse botão direto na tampa, ou você tem esse movimento aqui do chute, olha só. Percebam que a tampa não está fechando, mas ela está dando um bip. Para quê? Para que eu me afaste do carro e aí ele começa a fechar a tampa do porta-malas, justamente para garantir aqui a segurança das pessoas no fechamento. E o detalhe, o movimento do chute também abre a tampa. O porta-malas da Tiguan tem bastante recursos modulares e um deles é o fato de quando você rebate aqui a terceira fileira, você tem aquela cobertura aqui do porta-malas. Só que olha só, a cobertura vai escondida aqui embaixo no porta-malas junto do carro. Então quando você está usando os bancos, essa cobertura está dentro do carro e você monta ela quando você precisa. Eu estou destacando isso porque existem alguns carros de categoria premium que quando você arma os bancos, você tem que deixar essa cobertura na garagem da sua casa, você não consegue transportar no veículo e aqui você não tem esse problema. E tem mais aqui, você consegue, além de rebater a terceira fileira e a segunda fileira, você consegue fazer combinações curiosas, como por exemplo, rebater apenas um lado da terceira fileira e apenas um lado da segunda fileira. Ou seja, você vai ter 2 posições na segunda, uma na terceira e um espaço mais longo para transportar cargas compridas. Ou seja, são vários recursos modulares que você encontra aqui na Volkswagen Tiguan. Em matéria de espaço, como é que fica? Pois bem, com os bancos da terceira fileira abertos, olha só, pessoal, a gente tem 216 litros de capacidade aqui. Se a gente fechar esses bancos, o espaço sobe para 686 litros. Agora, com a segunda fileira rebatida e a terceira fileira rebatida, são impressionantes 1.761 litros de capacidade, o que dá para transportar muita coisa. Olhando aqui por fora, a gente vê que o Volkswagen Tiguan é um veículo relativamente grande, são 4,70 metros de comprimento. Mas tem mais algumas outras tecnologias importantes, como por exemplo, suspensões totalmente independente na dianteira do tipo McPherson e aqui atrás Multilink também totalmente independente. Aliás, esse sistema Multilink a gente também encontra na versão GLI do Jetta, que é a versão mais esportiva, porque as versões 250, que inclusive já estão descontinuadas no mercado brasileiro, usavam aí sistema semi-independente com eixo de torção. Outro detalhe aqui é o sistema de freios, pois são discos dianteiros ventilados e sólidos aqui na traseira. Então, como a gente consegue ver, nessa questão de estrutura, a Volkswagen fez um pacote interessante aqui para o modelo. Agora, olha só, pessoal, um dos motivos pelo qual eu não gosto de considerar muito que isso aqui seja um SUV é pelos números que ele acaba entregando para essas questões necessárias num fora de estrada. Vamos lá. Para começar, a altura em relação ao solo é de 21,6 centímetros. Não é baixo, mas se você comparar com SUV, não é alto.
Agora, ângulo de entrada é bem pequeno, 18 graus aqui na frente. E o ângulo de saída lá também não é grande, 19,5. O ângulo central, que é aquele utilizado para você conseguir transpor um obstáculo sem o meio do carro bater, é de 22 graus. Ou seja, são números que são melhores do que um automóvel sedã, mas definitivamente estão muito longe de um SUV legítimo. Outro indício que a gente tem aqui um carro voltado muito mais para performance do que fora de estrada são as medidas de roda e pneu. Para começar, a roda em liga leve, aro 19 polegadas, então a gente já vê que é um aro bem grande, inclusive com esse tom aí acinzentado que dá um visual, digamos assim, mais esportivo. Mas o que interessa para a gente são as medidas. Olha só, o pneu é 2,55 de largura com perfil 45. Isso aí não é indicado para você fazer off-road, mas é bem indicado para você sentar o pé na estrada. Inclusive, o modelo do pneu, que é um pneu fornecido pela Continental, é o Conti Sport Contact, ou seja, está desenhado mesmo para performance. E como é que é o espaço e o conforto aqui nos bancos da segunda fileira da Volkswagen Tiguan, que tem 2,79 no entre-eixos? Uma medida generosa, né? Afinal de contas, um sedã médio no mercado brasileiro tem em média 2,70. E olha só, banco do motorista ajustado para uma pessoa de 1,80 m, olha o espaço que eu tenho aqui. Eu tenho aqui um pouco mais que um palmo fechado, né? Não chega aí um palmo totalmente aberto, mas é um bom espaço. Movimentação de pés, pessoal, é bem generosa. Ó, você consegue quase que estender completamente a perna e puxar a perna, então é bastante confortável. Agora o legal aqui atrás, pessoal, são as amenidades que esse carro tem. Tem muita coisa legal, então vamos lá. Alça de segurança no teto, ganchinho para cabide, tem esse ganchinho que serve muito bem para jaqueta, tem iluminação individual em LED. Olha que legal essa mesinha. Ela tem várias posições, né? Então você tem essa posição aqui que é ideal para criançada viajar com um tablet, assistindo aí as coisas no tablet ou brincando no tablet. Muito legal, né? Além disso, você também tem outros níveis. Então você tem mais inclinado, menos inclinado e essa posição para usar até para comer alguma coisa. E olha só que legal, tem mais um porta-copos aqui do lado escondido. É a alegria da criançada esse carro aqui. E tem mais coisas aqui, pessoal. Ali na porta tem bastante espaço, dá para você guardar a garrafa, dá para você guardar várias coisas. É um compartimento grande, inclusive a parte interna do compartimento tem uma espécie de carpete. Então, se você colocar coisas ali que possam fazer barulho, vai ser reduzido justamente por conta do carpete. Ainda vou destacar aqui que aqui na porta, esta região e essa região é suave ao toque, o que é gostoso para colocar o braço. E não acabou, hein, pessoal? Tem aqui um descansa-braço central, que ainda tem mais 2 porta-latas, que quando você não está usando a posição, você pode usar descansa-braço. Saída de ar-condicionado no banco traseiro com controle independente de temperatura. Então você consegue ajustar a temperatura aqui atrás independentemente. E ainda tem porta USB e mais uma tomada de 12 volts para manter todos os dispositivos carregados. Aí você deve estar pensando, acabou? Não, tem mais coisa. Esse encosto aqui tem inclinação, então essa inclinação que eu estou usando é a inclinação padrão, só que você consegue descer esse encosto até essa inclinação aqui. Então, como vocês estão vendo, vai bastante confortável aqui na Volkswagen Tiguan. E tem mais um detalhe, pessoal. Esta fileira de bancos aqui, a segunda fileira, você tem um sistema corrediço. Você consegue trazer ele para frente para tentar aumentar o espaço ali atrás, tanto para bagagens ou para as pernas de quem vai ali na terceira fileira. Então você pode fazer um dividido, né, entre conforto de quem vai aqui ou conforto de quem vai lá atrás. Ou seja, o que não falta aqui atrás na Volkswagen Tiguan é recurso. E a terceira fileira de bancos aqui na Volkswagen Tiguan, como é que é? Eu já vou dizer para vocês que o espaço aqui atrás é para criança, adolescente ou pessoas com no máximo 1,65 m. Eu mesmo estou tendo dificuldade em me acomodar aqui, porque a minha cabeça já está encostando no teto, então eu tenho que ficar aqui um pouquinho curvado para conseguir sentar aqui direito. E outro detalhe, este banco aqui do lado direito, eu puxei ele todo para trás. Então olha só o que acontece, se eu tentar mudar de posição aqui, é impraticável, eu não vou conseguir ficar aqui atrás com o banco todo puxado para trás, não tem condição, então aqui só entraria uma criança mesmo. Já aqui desse lado, quando eu puxo o banco aqui da frente, o que acaba acontecendo?
Até vai sobrar espaço aqui atrás, coisa de 4 ou 5 dedos. Só que ali na frente você não vai conseguir colocar ninguém. Então, para você colocar alguém sentado nesses bancos, você vai ter que fatalmente vir com o banco mais aqui para trás. E aí o que acaba acontecendo? Você fica sem espaço na frente. Então, esses dois bancos aqui, eles existem, dá para colocar criança, adolescente, pessoas de pequena estatura, mas definitivamente aqui o negócio não é conforto, porque não tem saída de ar-condicionado aqui atrás, também não temos iluminação e do lado esquerdo a gente tem aqui pelo menos um porta-copos. Então, moral da história, eu diria que esse carro aqui, na prática, ele é um 5+2, ou seja, 5 adultos e mais 2 crianças, que é normalmente o uso que alguém vai acabar fazendo aqui da Tiguan 7 lugares. Como é aqui na frente? Começando pela questão de conforto. Banco muito bem desenhado, aconchegante, couro de qualidade, inclusive com as laterais aqui de pernas e de costas mais elevados, o que dá a sensação de você encaixar no banco. O encosto de cabeça tem aqui a possibilidade de você ajustar a distância, também é bastante confortável. Falando de porta-objetos, vários. Ali na porta, espaço para guardar uma garrafa de até 1 litro e ainda sobra espaço adicional para guardar outras coisas. Aqui na parte central, a gente tem aqui o descansa-braço com o extensor e embaixo do descansa-braço um porta-objetos. Temos mais um outro porta-objetos aqui no centro, que quando você aperta 2 botõezinhos, ele abre ali suportes para você prender com mais firmeza latas ou garrafas. A gente também pode falar aqui, pessoal, do porta-luvas, que praticamente abre sem encostar na perna. Tem um bom espaço, não chega a ser tão grande. E, inclusive, ele conta aqui com saída de ar-condicionado que você pode abrir ou fechar, mantendo o ambiente aqui climatizado. A gente ainda tem mais um porta-objetos adicional na frente de câmbio e mais essa redinha aqui na lateral. Muito prática, principalmente para você guardar smartphones, aí para eles não caírem e não ficarem jogados no veículo. Acabamento. O que a gente tem aqui é o seguinte. Esta parte superior do painel e essa parte superior da porta, material suave ao toque, o que é bastante agradável. Depois nós temos uma peça de plástico com acabamento sofisticado aqui no meio, que a gente também vê ali na extensão da maçaneta da porta. Já aqui na parte inferior, inclusive na porta também, é aquele plástico mais duro que a gente costuma ver nos carros. Só que a região onde você encosta o braço e apoia o braço na porta também é um material acolchoado. Moral da história, apesar de não ter um super acabamento por conta da parte de baixo aqui do painel, eu vou dizer para vocês que o conjunto aqui na frente na Tiguan é verdadeiramente muito bom. Caso você precise transportar uma cadeirinha de criança e desativar o airbag, você tem um recurso que você consegue ligar e desligar o airbag usando a própria chave do veículo aqui na lateral do painel. Antes da gente dirigir aqui a Tiguan R-Line, vamos fazer as nossas considerações sobre os equipamentos. A chave é presencial, você dá a partida por botão, mas ela também tem aqui a construção de canivete para quando você vai usar ela em outras partes do veículo. Quais são os ajustes que a gente tem aqui? Cinto de segurança com ajuste de altura, banco com vários ajustes elétricos. Então a gente tem aqui distância, altura do conjunto todo, inclinação do encosto e até mesmo a inclinação do assento. Além disso, nós temos também o ajuste lombar, que é um botãozinho que parece um joystick, que põe para frente, para trás, para cima e para baixo. Aqui do lado do banco nós também temos 4 botões, um para você setar a memória e outros 3 para você aqui memorizar 3 posições diferentes. Volante, a gente tem aqui ó, ajuste de profundidade do volante e ajuste de altura. Então você acaba conseguindo achar uma posição bastante confortável para sentar aqui no Tiguan. Lembrando que ele tem aquela coisa de você ter aquela sensação de ficar um pouco mais alto, né? Quando você compara, por exemplo, com um sedã. Então aqui nitidamente mais alto. Vindo aqui para a porta, na parte superior a gente tem aqui o trancamento e destrancamento das portas. E aqui nós temos os controles dos vidros, né? E óbvio que um carro como esse tem simples toque para abertura e fechamento de todos os 4 vidros. Aqui no controle do espelho lateral, pessoal, a gente tem a posição para você rebater os espelhos, o que acaba sendo bastante útil em estacionamentos apertados. E tem uma outra posição aqui que é para desembaçar os espelhos externos. Não é muito frequente da gente encontrar isso nos carros, mas é bastante útil, principalmente para regiões um pouco mais frias. Aqui na porta a gente também tem o botão para fazer o comando elétrico da abertura do porta-malas. Detalhe, esse botão só abre, tá? Não dá para fechar por aqui.
Temos um bom espaço aqui na porta também para guardar coisas. Temos ainda aqui um porta-objetos do lado esquerdo, que fica aqui junto à perna, que é bastante prático para o motorista guardar documento, chave, controle remoto, carteira. Coisinhas pequenas cabem bem aqui. E também temos o botão aqui do lado para o controle dos faróis. Então tem aqui a posição automático e ainda a comutação do farol auxiliar e o farol de neblina. Então a gente consegue ver que temos aqui um conjunto bem organizado. Quando a gente vem aqui para a região do console central, a gente também vê várias coisas, né? Então tem aqui o descansa-braço com ajuste de altura e extensão, o porta-objetos com tampa, que tem 2 porta-latas aqui, a alavanca de câmbio, à frente da alavanca de câmbios nós temos mais um outro porta-objetos e o detalhe é que a parte de baixo dele é emborrachada. Então quando você coloca moeda, chave, coisas metálicas que podem acabar fazendo barulho, essa parte emborrachada ajuda bastante. 2 portas USBs para comunicação com a central multimídia, uma entrada P2 e mais uma tomada 12 volts. Aqui ao lado da alavanca de câmbio nós temos o freio de estacionamento com acionamento elétrico, a função auto hold, que é aquela que quando você aciona, parou no trânsito com o carro engatado, tirou o pé do freio, o carro permanece parado até que você acelere novamente. Temos também aqui o botão para desativar o sistema start-stop, aquele que desliga o motor momentaneamente, o botão para você acionar e desacionar os sensores de estacionamento mais a câmera de ré, e este botão aqui que serve justamente para o sistema de parque assist para você poder procurar as vagas. Os controles do ar-condicionado, que aqui no carro a gente tem um sistema Tri-Zone, então aqui você consegue controlar a parte do motorista, a parte do passageiro. A gente também tem aqui o botão para aquecimento dos bancos dianteiros em 3 níveis diferentes e você também tem funções estendidas disso dentro da central multimídia. O espelho aqui é do tipo autocrômico. A iluminação aqui interna do carro é feita em LEDs, então você tem aqui os botões para leitura aqui na frente, o botão para comutação da parte traseira, o botão para o acionamento do teto solar e a gente também tem aqui, ó, pessoal, o parasol, que vem aqui com tampa, tem um espelho e tem um sistema de iluminação. Faltou aqui um porta-óculos, inclusive a gente consegue ver o espaço que poderia ser utilizado para o porta-óculos, mas de toda forma o que a gente vê aqui, pessoal, é um conjunto que também é muito bem desenhado aqui nessa porção do veículo. Aqui próximo à alavanca de câmbio, a gente tem esse botão rotativo aqui, que são os modos de condução da Tiguan. E ela tem vários modos, mas eu vou explicar para vocês como é que você acessa todos eles. Quando você dá a partida no carro, normalmente ele está aqui nesse modo de pista, e aqui no centro ele tem um botão. Quando você aperta esse botão, a gente vê aqueles modos de condução que normalmente a gente vê em outros carros da Volkswagen. Então você tem aqui o modo econômico, que é justamente um ajuste para o carro ser mais eficiente no que diz respeito ao consumo de combustível. Você apertando aqui mais uma vez, você tem o modo normal, que aí é a utilização do cotidiano. Você tem o modo esporte, que inclusive quando você acessa aqui as informações, você consegue ver quais são as funções que muda no carro, como direção, transmissão, o controle de cruzeiro, o farol direcional dinâmico, a climatização permanece normal, então o modo esporte tem esses ajustes. E apertando mais uma vez, você tem aqui o modo individual. Nesse modo você consegue fazer os ajustes como você quer, então você pode escolher, por exemplo, uma direção normal, deixar a transmissão em esporte, deixar o controle de cruzeiro adaptativo no modo econômico, o farol direcional você pode colocar em normal e a climatização em eco. Ou seja, você faz uma mistura da forma que você quiser e você vai ter o seu modo individual. Você também pode comandar aqui pela central, como vocês viram. Só que a diferença é que o Tiguan tem tração integral sobre demanda, né? Então ele tem essa vocação de ser um pouquinho mais extra-urbano. Não necessariamente um SUV legítimo, mas um pouco mais extra-urbano. E aí o que você tem? Você tem as funções rotativas do botão. Eu vou começar aqui pelo lado esquerdo, girando para o lado esquerdo, que você entra nesse modo que aqui está escrito Snow. Seria o modo neve, mas quase não temos neve no Brasil, né? Para que serve esse modo? No Brasil especificamente. Tem várias situações que são parecidas com o modo neve, como por exemplo, imagine você uma rua de paralelepípedo molhado, vai ser bastante parecido. Ou se você precisa passar num gramado que acabou de chover, também vai ser parecido. Então, são situações de baixa aderência que você pode usar esse modo aqui. O que ele vai fazer? Ele vai configurar o carro para trabalhar aí com rotação menor, para jogar menos torque nas rodas e o controle ali de estabilidade atuar de forma mais rápida para você perder o mínimo possível de tração. Então, você tem essa opção. Girando o botão para o lado direito, né? Aí você tem aqui o modo off-road,
que quando você entra aqui, ele está ajustando a transmissão para off-road, rodas off-road, farol direcional off-road. Então vamos lá. Transmissão, modo off-road, você precisa de às vezes ter um pouco mais de força, então ele leva o giro um pouco mais alto. Outra coisa, todas as rodas, o que é isso? Eu não expliquei para vocês que a tração aqui é sob demanda, que ela conecta quando precisa. Quando você está no modo off-road, o que ele faz? Ele deixa o eixo traseiro conectado. Então você tem, abre aspas, a tração permanente nas 4 rodas. Não tem nenhum bloqueio de diferencial mecânico, mas fica permanentemente conectado. E o farol direcional, ele faz um ajuste para, em vez de iluminar à distância, iluminar mais próximo do carro e em abertura para você conseguir ter visão melhor justamente dos obstáculos que você vai encarar. E aí, depois de tudo isso, você também tem o modo off-road individual. Então você consegue vir aqui no modo off-road e setar algumas coisas. Então você pode mexer, por exemplo, na configuração do ACC, no farol direcional, na climatização, se você quer ou não o assistente de descida, o sistema de assistente de subida, o assistente de estacionamento, ou seja, você consegue configurar aqui no carro como você quer o modo off-road. Então a gente consegue ver aqui que o Tiguan tem modos a mais, que seria o modo off-road, o modo de piso de baixa aderência, que é o Snow, e depois nós vamos ter aqui dentro do modo normal de pista, né? O modo econômico, o modo normal e o modo esporte. Então a gente consegue ver que tem um pouco mais de modos de condução aqui no Volkswagen Tiguan na versão R-Line. E o que o motorista mais usa aqui, né? A parte do volante, né, pessoal? Então o volante aqui ele é revestido em couro, inclusive um couro de qualidade, é gostoso ao toque. A gente percebe aqui uma costura que é um pouquinho mais clara. O volante também conta aqui com os pedal shifts para interação com as trocas de marcha. E aí quais são os botões que a gente tem aqui na frente? Lado esquerdo nós temos os botões para usar justamente aí com a função de controle de cruzeiro. Inclusive nós temos aqui a função dos sistemas de assistentes, né? Então aqui você consegue dizer se você quer o ACC, que é o controle de cruzeiro adaptativo, ou até mesmo o limitador de velocidade e ligar e desligar o sistema de front assist. Então a gente tem uma espécie de tecla de atalho para ir direto nessa função. O lado direito aqui do volante, nós temos botões aqui para interagir com parte do sistema multimídia e também com o Active Info Display, que é um diferencial aqui desse carro, né? Então aqui você tem várias telas do Active Info Display, onde você consegue ter função de áudio, telefone, o status do veículo, as funções do computador de bordo, os assistentes, e você consegue mudar os modos de visão. Então a gente tem aquele modo de visão mais tradicional, até vou colocar aqui o GPS no meio para vocês verem como é que fica aqui, e quando você muda o modo de visão, ele coloca o GPS aqui na tela toda. Então isso aqui já é bastante parecido com outros modelos da Volkswagen que também trazem isso, como por exemplo Polo GTS, Virtus GTS e outros modelos que também tem essa função. De toda forma, a gente vê que esse Active Info Display, que acaba sendo uma tendência aí no mercado dos carros terem esse painel digital, ele é muito mais interessante porque você consegue reunir muito mais informações e alternar entre elas de forma muito fácil usando os botões do volante. Vamos falar agora aqui da central multimídia que vem aqui no Volkswagen Tiguan R-Line. Pessoal, essa daqui é aquela Discover Media, que é hoje a central mais avançada que a Volkswagen tem em seus carros no mercado brasileiro. E eu digo isso porque essa central tem várias coisas interessantes. Eu vou fazer um resumo aqui dela. Para começar, ela vem com o sistema de GPS embarcado. Então a gente tem aí essa função que é justamente ali no porta-luvas, você tem ali a entrada de CD e 2 slots SD card. Um deles tem um mapa de GPS e o outro está livre para você usar. Inclusive, como esse carro tem o Active Info Display, você aproximando aqui a mão, você já vê aqui o menu que aparece e você pode jogar o mapa para o Active Info Display ou trazer o mapa aqui para a central multimídia. Então você tem esse recurso aqui interessante. Outra coisa que eu vou dizer dessa central, eu já vou entrar aqui até na função de mídia para poder mostrar para vocês, porque essa central multimídia ela está integrada ao sistema Dyna-Audio de som, que é um sistema de maior qualidade sonora. Então quando você aperta aqui som, você já vê alguns menus um pouco diferentes do que você vê aí nos outros carros. Então você tem aqui o menu de ajuste geral de volume para instrução de navegação, comando de voz, volume máximo da ligação, ou seja, aquelas configurações que você vai usar aí com a central. Depois você tem aqui, ó, Dyna-Audio Sound Character. Aqui, pessoal, além de você poder controlar o subwoofer,
o grave, o médio e o agudo com equalizadores independentes, você tem setagens pré-definidas para deixar o som mais autêntico, deixar o som mais suave, o som mais dinâmico, e aqui para quando você está escutando, por exemplo, uma rádio de notícias, né? Então ele ressalta o perfil de voz do áudio. Então isso aqui é diferente por conta do sistema de som da Dynaaudio. Aí aqui você também tem uma outra diferença. Normalmente os carros já têm esse controle aqui, que é o fader e o balance. Só que aqui você tem alguns perfis já pré-definidos, né? Você quer o som só na dianteira e traseira, dianteiro esquerdo, dianteiro direito ou traseiro. Então é como se fossem teclas de atalho, onde você consegue acessar isso de forma mais fácil. Você também tem aqui, ó, Dolby Pro Logic 2, então quando o sistema de som é compatível, quando a fonte de áudio é compatível, você pode acionar, e aí você tem as demais funções que você já viu aí em outras centrais Discover Media de outros carros da Volkswagen. Mas tem mais algumas coisas aqui interessantes, pessoal, porque apesar de ter o GPS embarcado, né, a gente já explicou isso de outras vezes também, a gente tem a função Android Auto e Apple CarPlay. Neste carro aqui, é com cabo, tá? Esse carro é 2020. Na linha 2021 da Tiguan, o CarPlay poderá ser feito sem fio. O Android Auto continuará com cabo, mas o CarPlay terá a integração sem fio. E aí quando você aperta aqui o app, se você já tem um smartphone conectado, no caso eu estou usando o cabo aqui na conexão, você tem todos aqueles aplicativos que você já conhece aí do Android Auto funcionando sobre a plataforma. Então, se instalar mais aplicativos compatíveis, ele vai aparecer aqui. Para voltar, você pode usar o próprio menu do Android Auto Volkswagen ou apertar aqui o menu da central, que ele volta para a aplicação da central multimídia, né? Você também tem aqui um menu para você configurar coisas do veículo, e aqui é bem interessante porque a Tiguan, a gente já mostrou isso, inclusive no Polo GTS, que ali você tem perfis mais, tem gráficos mais de performance. Aqui você tem, olha, temperatura do óleo, você tem aqui os graus da bússola, né, para onde você está indo, altímetro, aqui você tem, ó, o esterçamento da roda, né, em graus, então você consegue ver em graus o quanto você está usando aqui do volante, né? E aí você pode brincar com esses mostradores aqui, colocando eles em posições diferentes, né? Inclusive ele coloca ali como informações de off-road. E aí você apertando aqui o menu Car, você vai conseguindo ver também outras informações que a gente já mostrou no passado, itens de conforto, computador de bordo, o Sync Blue que mostra como é que está a sua performance e consumo e o estado geral do carro. E este menu aqui também é muito importante porque essa central está integrada ao Active Info Display. Então você consegue controlar as funções do Active Info Display pela central multimídia. Então você tem vistas diferentes que você consegue mudar aqui e ele faz as alterações justamente aqui no Active Info Display, e você também pode configurar o Active Info Display no caso de funções, né, no caso de a troca de menus diretamente pelo volante do carro, mas o layout especificamente das aplicações você controla via central multimídia. Bom, voltando de novo aqui na central, pessoal, aí a gente tem botões diretos de atalhos do rádio, da mídia, do telefone, e aqui você também pode mostrar exemplos. Você pode dizer, ligar para, seguido de um contato, ou, ligar para um número. Cancelar. Cancelar. Como vocês estão vendo, a central multimídia também obedece comandos de voz aqui. E eu vou mostrar mais um menu legal aqui para vocês, que além de você poder ver imagens aqui nessa central, então quando você seleciona imagens, você vai selecionar a fonte, né, de onde você quer ver. Se é dos cartões SD, das portas USB e até mesmo do CD. Não vamos esquecer que lá no passado dava para gravar CD de dados, né? E aí você podia colocar músicas, podia colocar fotos, vídeos, e então essa central multimídia ela tem a capacidade de ler aí esses CDs de dados também. E por fim, tem mais uma coisa interessante aqui, que é o sistema de ar-condicionado. Então, além de você ter os controles do ar-condicionado aqui, os botões físicos, você também pode controlar diretamente pela central multimídia. Então, pela central multimídia, você pode, por exemplo, bloquear o ajuste da temperatura no banco traseiro. Então, para a criança não ficar mexendo lá atrás e mudando a temperatura, você vem aqui, trava, você desabilita o comando traseiro ali da central do controle do ar-condicionado. E você tem mais um outro detalhe aqui, que é o Air Care. Isso aqui é interessante porque, ó, quando você põe aqui a informação,
Ele coloca assim: a função serve para a utilização ideal do filtro de ar do interior do veículo. Quando a função é ativada, o material particulado e o pólen são filtrados para fora do ar do interior do veículo. Ou seja, esse Air Care aqui que você tem aqui nessa unidade aqui da Tiguan, ele filtra melhor o ar do carro. Então você pode ativar ou desativar aqui a função do Air Care diretamente na central multimídia, o que você não consegue fazer aqui pelos controles diretamente do ar-condicionado. Então, como a gente está vendo aqui, nós temos a Discover Media mais completa hoje do mercado brasileiro e vai ficar ainda mais completa na linha 2021, né? Que vai ter o Android Auto sem fio e também vai acompanhar o carro carregador de celular por indução. De toda forma, essa daqui já é muito boa. Bom, hora da gente dirigir aqui o Volkswagen Tiguan. Então vamos fazer aquela nossa manobra de sempre. Inclusive eu tô aqui com o modo Auto Hold ligado, vamos ver se ele funciona bem. Câmera de ré, pessoal, tem ali as linhas e temos também a linha de guia dinâmica. Como você pode ver, a hora que você aproxima a mão aqui da câmera, você consegue mudar os modos de câmera. Então tem esse aqui que ajuda no estacionamento, porque ele faz a medição virtual das vagas, né? Até para você saber se vai ou não caber o carro. Tem esse outro modo aqui que é bastante útil para quando você vai tem um engate, né? E você precisa conectar uma carretinha, então ele te dá um zoom mais próximo. E tem este outro modo de visão, que ele te dá um modo de olho de peixe, né? Aquela visão grande angular, que você consegue ver melhor aí o cruzamento da rua, justamente para ver o carro, outros veículos se aproximando, além da possibilidade de você controlar aqui a quantidade de brilho, até mesmo a quantidade de contraste da imagem que você está vendo e até mesmo a coloração, né? Se você quer mais brilho ou menos brilho. Então você consegue fazer aqui todos os ajustes de uma maneira bastante simples, como vocês estão vendo, até mesmo maximizar o gráfico do carro ou minimizar o gráfico do carro. A gente está vendo uma pessoa passar ali atrás, você vê que a câmera serve bem para esse tipo de situação. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar ele aqui no modo normal. Peraí, vamos voltar aqui ao modo normal da câmera, que é esse daqui, que é o de linha de guia, e vamos fazer a manobra. Lembrando aqui que nós temos a linha de guia dinâmica, né? Então vamos fazer a manobra. O volante tem assistência elétrica, até porque como esse carro tem o sistema de auxílio de estacionamento, a assistência obrigatoriamente tem que ser elétrica, senão você não teria esse tipo de recurso. A gente consegue ver que a câmera tem uma resolução boa, não é daquelas de resoluções de mais alta resolução, mas ela é boa o suficiente. A gente tem aqui as linhas de guia e, como vocês estão vendo, temos aqui o gráfico aqui do lado, mais o sensor sonoro, o que acaba sendo bastante útil nas manobras. Agora nós vamos ali para o nosso teste de tachão e lombada. Já explicamos no canal por que a gente faz esse teste, mas se você tiver dúvidas, vai lá no nosso vídeo que você vai entender o motivo do teste. Vamos primeiro testar aqui o tachão. Vamos ver como é que é o isolamento acústico e o conforto aqui dentro. Vamos lá? Olha, eu vou dizer para vocês, pessoal, que por ser um carro aro 19, até que surpreendeu. Eu estava esperando ser mais chacoalhado aqui dentro. Podemos esquecer que a suspensão aqui é totalmente independente, tanto na dianteira quanto na traseira, e isso acaba ajudando bastante aí no processo, né? Então a gente teve aqui uma boa absorção do ruído e uma suspensão que, como a gente já conhece de outros carros aí da Volkswagen, é uma suspensão que se mostra bastante consistente. Agora vamos para o nosso teste de lombada, 30 por hora. O que a gente quer ver é justamente como é que o veículo se comporta em matéria de ruído e até mesmo de capacidade de passar no obstáculo. Olha, passou bem, não bateu nem raspou, não tivemos problema ali na parte dianteira do veículo, até porque é uma proposta, né? Quando você tem um carro desses, a proposta é superar com mais facilidade esse tipo de obstáculo. Segunda lombada, 30 por hora. Aqui, pessoal, o carro chacoalhou mais, tá? Então eu senti que a suspensão trabalhou mais, talvez um fim de curso, mas ela passou sem bater e sem raspar e sem demonstrar fragilidade, né? Vamos ver aqui no piso mais desnivelado. Aqui ele vai bem, passou bem. Agora vamos ver na lombada. Aqui também passou sem bater e sem raspar. Então a suspensão ela consegue trabalhar bem. E agora vamos ver agora aqui na quarta e última lombada. Vamos ver como é que ele se comporta.
Pessoal, o carro não bateu e nem raspou. A gente sente que a suspensão faz um trabalho um pouquinho mais intenso, mas ela consegue superar aí os obstáculos com uma certa facilidade. Só que você acaba chacoalhando um pouco mais, talvez pelo tamanho e peso do carro. Vamos aqui para nossa manobra de fim de rua. Deixa eu alinhar aqui o carro com o lado direito da guia. Deixa eu dar uma olhada aqui com o espelho para ver se as rodas estão efetivamente bem alinhadas. Sim, elas estão alinhadinhas. E vamos lá para nossa manobra, né? Vamos ver quanto de espaço que o Volkswagen Tiguan usa aqui para poder fazer a manobra. Parar aqui no nosso ponto de referência, virar todo o volante, ó, deu uma volta, não chegou a 1,5 volta, né? Chegou aqui 1,25 volta, virou todo o volante 1,25 volta. Vamos até encostar o pneu na guia. E ó, pessoal, surpreendeu um pouco aqui, tá? Sabe por quê? Porque um carro desse tamanho, eu diria para você que ele virou aqui os 90 graus na rua, tá? Pelo menos pelo que eu tô vendo aqui, ele virou os 90 graus e não é um carro pequeno. Então, a princípio, aqui no começo da manobra tá indo muito bem. Então, vamos concluir aqui a manobra. Olha, ela parou aqui um pouquinho desalinhada para a esquerda, tá? Mas o ponto é, pelo tamanho do veículo, ele não é um veículo pequeno, né? Ele é um veículo maior. Eu vou dizer para vocês que usou um espaço relativamente pequeno da rua para poder fazer a manobra. E além disso, os sensores dianteiros e traseiros, como vocês viram, funcionou aqui. E também tivemos o auxílio aí da câmera de ré, que ajuda bastante. Poderia ter uma câmera lá na frente? Poderia, né? Pela faixa de preço do carro, poderia. Mas de toda forma não vai ser nenhum trabalho você manobrar o Tiguan. Ainda que ele seja grande, a gente vê que ele tem um bom raio de giro, ou um diâmetro de giro. E a suspensão dele se presta para aquilo que o carro tem de proposta. Ou seja, te dar mais mobilidade em lombadas, valetas e buracos. Que aqui no teste a gente viu que o carro passou sem bater e sem raspar. Ainda que a suspensão tenha trabalhado um pouco mais, mas o ponto principal é, não bateu e não raspou. E nesse sentido o Tiguan foi muito bem. Hora da gente pegar aqui a estrada da Volkswagen Tiguan e eu vou aproveitar inclusive para fazer uma viagem até São Paulo, uma viagem de aproximadamente 80 km de distância, onde a gente vai também testar o consumo do carro. Eu já zerei ali o computador de bordo, estou com o treino Sync Blue aqui zerado justamente para a gente ver como é que vai ser a pontuação. E olha só, a memória de longo prazo do carro ali, que tem 2.600 km acumulados, 78 horas de condução, está dando uma média de 8,3 km por litro. Evidentemente uma média muito mais urbana, né? 33 km por hora. E o carro, desde o abastecimento, desde que o tanque estava cheio, aí a média está um pouquinho maior, 9,1 km por litro, também uma média bem urbana, 28 km por hora. Bom, o que a gente vai fazer agora é justamente testar o carro na estrada para ver como é que fica o consumo essencialmente na estrada. Hora da gente pegar a estrada e a dica é, não precisa ligar o farol porque esse carro tem luz de rodagem diurna em LED. E olha só, já estamos até aqui com a função do start-stop, a parada rápida do motor acionado, o motor está desligado. Tirando aqui o pé do freio e acelerando, você vê aqui que o carro já liga automaticamente. Por que eu tive que acelerar? Porque o modo Auto Hold está ligado, né? Então você precisa informar o carro que você quer andar para você justamente conseguir ter a partida do motor. Se o Auto Hold tivesse desligado, o que aconteceria? Simplesmente ao tirar o pé do freio ele já daria a partida no motor. Bom, pessoal, nessa pequena aceleração aqui que a gente tem para pegar a rodovia, a gente percebe que esse motor 350 TSI da Volkswagen é muito bom, né? Ele tem uma ótima disponibilidade de torque com rotação muito baixa. Então você vê aqui que o carro consegue deslanchar facinho, com um giro bem baixo e só com toquinhos de leve aqui no acelerador. Então a disposição do conjunto é muito boa, então isso é bastante agradável para usar na cidade. Um modelo que, vamos dizer assim, se acelera muito pouco para ele responder rapidamente. E já vamos aproveitar aqui para fazer a velocidade em função de rotação. Olha só, 100 km por hora, eu estou usando inclusive o limitador de velocidade. Estamos aqui em sexta marcha, eu vou até usar aqui o comando manual para entrar em sétima. E olha só, pessoal, olha como o giro é baixo. A gente estaria ali com alguma coisa na casa de 1.800 rotações, mais ou menos, né? Agora eu vou subir aqui o limitador para 120. Vamos alcançar a marca de 120 e vamos ver aqui como é que fica a rotação. Mas a gente percebe que o motor, ele é rápido, e o câmbio mais rápido ainda, né? Porque é um dupla embreagem, então ele reduz aí para sexta. Agora em sétima marcha,
eu diria que a gente tem ali 2.200 rotações por minuto. Tudo isso é muito bom para reduzir ruído e também ajudar na economia de combustível. Agora o que eu vou fazer aqui, pessoal, é mudar de limitador de velocidade para o controle de cruzeiro adaptativo. A gente aqui aperta aquela tecla de assistência, vai ali na função ACC, confirma a função ACC e a partir de agora, quando eu programar a velocidade, aí ele estará no controle de cruzeiro adaptativo e não mais no limitador de velocidade. Para programar a velocidade é muito simples, né? Basta acessar aqui o botão do volante 7, pronto, a velocidade está programada. E aí você consegue subir com o botão aqui do meio para mais ou para menos de 10 em 10 km. E aí você também consegue escolher a distância que você quer em relação ao veículo da frente. Então a gente tem ali todas aquelas distâncias e eu vou programar para a mais próxima possível. Até porque aqui no Brasil o pessoal não costuma usar as distâncias muito grandes. Mas a gente já está vendo aqui o controle de cruzeiro funcionando. Ou seja, se eu tiver espaço, ele vai a 100 por hora. Se eu não tiver espaço, ele fica com a distância que eu programei em relação ao veículo da frente. Bom, pessoal, eu estou aqui com o controle de cruzeiro em 100 km por hora. Só que você pode interagir até com uma forma como o controle de cruzeiro responde. Para isso, você vem aqui no botão de modo de condução e muda aqui, por exemplo, para individual. Aí no ajustar, você pode ter a resposta do controle de cruzeiro em modo Sport, normal ou eco. Em eco, o que acontece? Se você acelerar aqui o controle de cruzeiro, mudar para 120, ele acelera de forma mais lenta. Se você colocar aqui, por exemplo, em modo Sport, o que acontece? Na hora que eu programo aqui, ó, 120 km por hora, ele acelera o carro mais rapidamente até os 120. Então, até isso, você consegue ajustar como o controle de cruzeiro vai responder em relação à forma que você quer utilizar o carro usando a programação do modo individual. Mostrando na prática para vocês como é que funciona essa questão de economia de combustível, eu estou com o controle de cruzeiro aqui acionado. O que eu vou fazer? Eu vou desligar o controle de cruzeiro, o carro já para de acelerar, então quem tem que acelerar sou eu, mas vocês percebem que o carro continua engatado. Agora eu vou vir aqui no modo de condução e vou passar o carro para o modo econômico. E olha só o que acontece quando eu tiro o pé do acelerador momentaneamente. Ele desengata o carro, tá vendo? Ele está com o carro em ponto morto. Isso aqui é um recurso para economizar combustível, mas quando você está com o controle de cruzeiro isso nunca acontece, porque ele fica sempre acelerando o carro para manter a velocidade, consequentemente você gasta mais combustível. Um recurso de assistência que não está presente aqui na Tiguan é aquele que faz com que o carro se mantenha no centro da faixa. Então ele tem o controle de cruzeiro adaptativo, até tem a câmera aqui que é basicamente utilizada pelo sistema de assistente de faixa, mas o recurso não está disponível na Volkswagen Tiguan. Eu estou destacando isso porque existem concorrentes da Tiguan, como por exemplo a Chevrolet Equinox, que aí vai ter o recurso de permanência de faixa. Um ponto que agrada bastante aqui no Volkswagen Tiguan é aquela suspensão totalmente independente, né? Então aqui na estrada a gente vê o quanto é gostoso o carro, né? Eu vou dizer para vocês que ele não é dos mais macios, mas ele é macio o suficiente para você fazer uma viagem bastante agradável e com bem pouca, digamos assim, ruído do piso passando para dentro do carro. Então a gente vê que a suspensão consegue filtrar bem e até mesmo a parte de sonorização, no caso ruídos externos, eu não vejo problemas de acabamento aqui no Volkswagen Tiguan nesse sentido. Então, longas viagens, eu vou dizer para vocês que é um veículo bastante agradável de ser conduzido até por várias horas ao volante. Bom, pessoal, já estamos chegando aqui em São Paulo, então nós estamos terminando o trecho que é exclusivamente de rodovia. A gente rodou aí 64 quilômetros, 40 minutos, velocidade média de 95 km por hora, sempre obedecendo a velocidade máxima permitida na estrada nos seus respectivos trechos. E olha só a média, 11,4 km por litro. Não chega a ser uma média assim tão grande, mas é melhor do que a do Inmetro, que declarado no Inmetro esse carro faz 9,6 km por litro. Agora olha só. Eu disse para vocês que esse aqui é o mesmo motor que a gente tem no Jetta GLI e no Golf GTI. Só que se vocês olharem lá no canal, vocês vão ver que nas outras matérias de avaliação desses carros, eles foram muito mais econômicos do que a Tiguan R-Line. E por que isso acontece se é o mesmo motor? A explicação é bem simples. A Tiguan ela é maior e mais pesada e isso interfere diretamente no consumo. Vamos para o nosso teste de retomada de velocidade aqui da Tiguan. Vamos fazer de 60 a 120, modo de condução normal. Vamos ver como é que ela se comporta. Primeiro vamos chegar aqui no ponto que a gente sempre faz o teste. Vou reduzir aqui para 60 por hora e vamos acelerar tudo aqui até 120. Vamos lá, pessoal? Pisando fundo,
A gente vê que o câmbio é bastante rápido para entrar a segunda. 100, 110, 120. Alguma dúvida que esse carro aqui é extremamente rápido? Agora aqui o nosso teste de arrancada 0 a 100 km por hora. Eu vou fazer primeiro o teste usando aqui o modo de condução normal. Depois a gente vai testar no Sport. Vamos ver como é que ela se comporta aqui nessa situação. Lembrando, o ar-condicionado ligado e a nossa largada estolada. Então vamos pisar no freio acelerador, 1.500 giros, tirou o pé. Você vê que ela demora um pouquinho, mas depois que ela entra, é muito rápido. Também não escorrega nada. E ó, já 100 km por hora e sobrou bastante pista aqui no local onde a gente faz o teste. O que mostra que o Volkswagen Tiguan, na categoria dele, se não for o mais rápido do Brasil, está entre os mais rápidos do Brasil. Agora vamos fazer a aceleração de novo. Só que vocês se lembram na outra passagem que o carro teve um pouquinho de gap na hora dele sair. Tem um jeito de resolver isso, que é o controle de largada. Para isso, a primeira coisa que você tem que fazer é vir aqui na central multimídia, ó. Você tem aqui o Sistema ESC, que é o programa de estabilidade. Você pode mudar para ASR desativado ou ESC Sport. Eu vou deixar aqui no ESC Sport. Outra coisa também, colocar o câmbio na posição S. Você pode ver ali no painel que ele já deu até o triângulozinho amarelo dizendo que o sistema está desativado. Olha o que acontece quando eu piso no freio e piso no acelerador. Vocês estão vendo que o giro vai lá a 3.500 rotações? Mas eu vou fazer mais uma coisa aqui. Eu vou pegar o modo de condução e vou passar ele para Sport. Então nós vamos repetir o movimento da largada. Vocês vão ver que o carro vai sair muito mais quente. Vamos lá? Olha só, pisando no freio, acelerador e ó como o carro sai muito mais quente, bem mais bravo. E o 0 a 100, efetivamente temos um 0 a 100 mais rápido aqui por conta dessa mudança. Agora, mesmo com o controle de estabilidade ou desligado ou no modo Sport, o que você percebe? O carro não escorrega. Por quê? Por causa do 4Motion. Quando ele vai perceber que vai escorregar, ele conecta o eixo traseiro e aí você sai com absoluta potência, entregando tudo nas rodas. Moral da história, o Volkswagen Tiguan é verdadeiramente um esportivo com um traje familiar, por assim dizer. Bom pessoal, atendendo a vários pedidos que nos fizeram, nós vamos fazer um teste aqui fora de estrada com a Tiguan. Ah, é um super fora de estrada? Não, até porque o carro não tem essa proposta. O que a gente vai fazer é pegar um trecho aqui bom de estrada de terra e o detalhe, está chovendo. Então a gente quer ver justamente como é que a Tiguan se comporta nesse tipo de situação. Afinal de contas, com chuva fica tudo um pouco mais difícil. Mas aqui a gente tem a tração 4Motion que vai ajudar. E outra coisa, eu também vou usar aqui o modo de condução para passar o carro justamente para o modo off-road. Então ele vai configurar o veículo para conseguir sair melhor na situação. Bom, vamos ver como é que ela sai. Já aqui no comecinho, pessoal, eu já posso dizer algumas coisas. A suspensão da Tiguan não é desenhada para essas situações, nem mesmo esta roda aro 19 é muito indicada. Então você sente que a suspensão acaba sendo um pouco mais dura para absorver bem aí as irregularidades do piso. Não que ela indique fragilidade, mas ela fica um pouco mais dura. Outra coisa, tanto na descida como na subida, a gente também percebe que o câmbio trabalha com marchas mais reduzidas. Então ele não deixa o carro tão solto na descida, ele eleva mais o giro do motor justamente para a gente poder ter um pouquinho mais de controle. Agora, nesse trecho que a gente está andando, não tem nada assim de muito difícil. Apenas é uma estrada de terra, não é asfaltado, e a chuva deixa um pouquinho mais escorregadinho, mas aqui não tem nada assim difícil que a gente precisasse efetivamente usar aí o 4Motion para sair numa situação mais difícil. Pessoal, agora a gente tem uma situação que talvez a gente consiga ver a diferença do 4Motion. Então nós temos uma pequena subida de terra aqui que não chega a escorregar, um carro 4x2 passaria aqui numa boa. Só que o que eu vou fazer? Eu vou parar bem aqui no meio da subida e vou acelerar tudo. Se fosse um carro 4x2, ele ia ficar cantando o pneu aqui. Se fosse uma picape com tração traseira, ia ter dificuldade. Vamos ver como é que a Tiguan sai dessa situação. Então vamos lá, ó. Acelerando tudo. Ó, pessoal, parece que a gente está no asfalto. O pneu patinou muito pouco lá fora. Por quê? Porque ele deu tração nas 4 rodas. Então a gente saiu com uma facilidade tremenda. É para isso que serve o 4Motion na Tiguan. Para você ter mais aderência em pisos como esse. Então você mantém a dirigibilidade. Mas de novo, se você tiver que encarar um 4x4 radical, não é esse tipo de tração que vai acabar resolvendo a situação.
você vai conseguir passar com mais facilidade do que outros veículos 4x2, não há dúvida nenhuma, mas não dá para comparar com aqueles legítimos 4x4 raiz. Bom, pessoal, encontramos aqui até uma subida um pouquinho mais difícil que aquela. Então, de novo, vou parar aqui no meio da subida e vou sair. Vamos ver como é que ela sai. Olha, com que facilidade com que ela consegue sair. Agora, essa subida aqui está um pouquinho esburacada, né? Então tem uns buracos assim que acabam oscilando um pouco mais. E a gente percebe que a suspensão acaba trabalhando bastante aqui na Tiguan, né? Algumas situações até mesmo de fim de curso, o que reforça aquela questão. Vai para o 4x4 leve, vai, consegue passar numa boa, mas a gente percebe que o ajuste da suspensão é efetivamente para rodovia, para conforto e estabilidade do que para esse tipo de situação. E nessa parte aqui do vídeo nós vamos aproveitar para responder uma série de perguntas que chegaram lá no nosso vídeo de agenda. E uma delas foi como é que fica o seguro desse carro. Mais uma vez a gente contou aí com a nossa parceira Multiclass Corretora de Seguros da cidade de Sorocaba para montar aqui o seguro desse veículo. Sempre lembrando duas coisas importantes, né? O seguro é aquele valor que você paga anualmente para proteger aí o seu bem. E outro detalhe, ele é sempre da pessoa em relação ao carro. Portanto, se o perfil do utilizador mudar, o valor também muda. De toda forma, a gente considerou aqui um cliente médio para o Tiguan R-Line na versão topo de linha. E olha só, 8 seguradoras toparam fazer aqui o seguro da Tiguan R-Line, ou seja, bastante tranquilo para fazer o seguro. Mas a seguradora que ficou mais em conta foi o seguinte, o seguro ficou em R$ 5.500. Não é caro considerando aqui o preço da Tiguan. E outro detalhe, a franquia reduzida em 50% ficou em R$ 5.600. Então o que a gente pode dizer é o seguinte, do ponto de vista de seguro, não será nenhum impeditivo aqui para ter a Tiguan R-Line. Também perguntaram para a gente como é que fica aqui a questão da revisão do Tiguan, como é que é o custo das revisões. Pois bem, a primeira revisão, a segunda e a terceira, o preço das revisões já estão incluídos no valor de quando você compra o carro. Então você não paga por essas revisões os itens obrigatórios de fábrica. O que você vai pagar é a quarta, a quinta e a sexta. Lembrando que as revisões acontecem de 10 em 10 mil quilômetros ou de 1 em 1 ano que ocorrer primeiro. Mas considerando da quarta à sexta revisão, o valor médio de cada revisão são R$ 700. O total dá R$ 2.112 da quarta à sexta revisão. O Hugo Leonardo mandou uma pergunta para a gente para saber se essa tração 4Motion da Tiguan é mesmo off-road, se o carro consegue ir para off-road. Pessoal, nesse mesmo vídeo eu expliquei para vocês que a vocação do Tiguan não é necessariamente de um veículo off-road. Ele até vai para um off-road light. Então vamos fazer aqui comparações e analogias para vocês entenderem. Somente sob o ponto de vista de tração, eu não estou falando para transposição de obstáculos e nem vencer obstáculos maiores. Estou falando apenas de tração, ou seja, você conseguir jogar a força na roda. Se a gente comparar a Tiguan R-Line com uma picape 4x2, eu vou assegurar para vocês que a Tiguan R-Line vai conseguir ser melhor em qualquer situação de estrada de terra, de lama e até mesmo de areia de praia do que uma picape 4x2. Agora, ela não é tão alta quanto uma picape e ela nem é desenhada para essas situações de off-road. Então a tração ela está aqui muito mais para questões de conveniência e dirigibilidade e até mesmo uma estrada de terra mais leve, uma areia de praia ou até mesmo um gramado molhado do que necessariamente você fazer off-road com esse carro. O Rinaldo Dornelas também fez uma observação relacionada aqui à capacidade de fora de estrada ou de obstáculos da Tiguan. Ele diz que esse carro aqui tem um curso de amortecedor que quando você passa nas lombadas o amortecedor bate e que também quando você vai passar em algum tipo de buraco você escuta aquele barulho no amortecedor. Pessoal, no nosso próprio teste de lombada, eu disse para vocês que eu tive a sensação da suspensão da fim de curso. Então a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte, fim de curso não é um problema necessariamente mecânico do carro. Significa que a suspensão chegou no seu limite. Isso quebra o carro? Eu vou dizer para vocês que não quebra. Até porque tem muita marca que às vezes coloca um sistema de batente hidráulico para quando a suspensão dá fim de curso, você não ter aquele barulho, né? Mas não é um problema mecânico. A questão é, a Tiguan
não é um carro feito para você, digamos assim, ficar superando obstáculos, como você faria, por exemplo, como um legítimo SUV de fora de estrada. Ela está mais desenhada para o on-road, mas no nosso teste de lombada, apesar da suspensão ter dado fim de curso, o veículo não bateu à frente. E é isso que interessa, é o carro não bater à frente, que aí sim vai danificar. Essa questão do fim de curso é mais um projeto dessa suspensão, até porque, de novo, é um carro feito muito mais para rodovia do que fora de estrada. O Bruno Lima pediu para a gente fazer um teste de frenagem automático aqui desse carro para ver se funciona. Pessoal, não só nesse vídeo, mas em vários outros vídeos, muitos internautas sempre pedem isso para a gente. Agora, o que acontece? Não é só a Volkswagen, qualquer outra montadora, inclusive aquelas que são conhecidas pela questão da segurança. Elas dizem que você não deve tentar simular esses testes, porque são condições muito específicas onde o sistema de frenagem consegue atuar para prevenir um tipo de acidente. E às vezes ele não previne, ele mitiga, ou seja, ele reduz o acidente. Mas para a gente conseguir fazer um teste desses, a gente precisa de um equipamento que, na verdade, é um grande inflável que se assemelha a um carro para a gente poder colocar numa pista de teste e fazer o teste de modo que, se o carro bater no inflável, não tem problema. A gente está tentando conseguir esse equipamento, mas até agora a gente não conseguiu. Essa é a única forma segura de executar esse teste, de modo que, se o sistema não funcionar, e a gente vê muito isso, inclusive os institutos de segurança que avaliam esses sistemas de frenagem automática, às vezes mostram vídeos de carros atropelando ali o boneco, atropelando ali a maquete do veículo, porque o sistema, o que ele fez? Ele freou, ele mitigou, mas ainda assim houve a colisão. Ainda sobre a questão da frenagem autônoma, o que a gente vai fazer é exibir os vídeos do Euro NCAP, quando esse carro foi testado pelo Instituto, justamente nessa questão de frenagem automática. Outra pergunta que chegou foi do Clistênis Cavalcante, se esse carro tem o sistema de farol alto automático e se ele consegue fazer aquele recorte de luz. Pessoal, vocês já viram no nosso canal aí que a gente falou de tecnologias da Audi, que é o Matrix LED, que faz um recorte bem preciso dos pontos que vão à frente, de veículos que vão à frente ou até mesmo na contramão. Este farol aqui, ele também usa aquela câmera para fazer o sistema de comutação do farol alto automático. Além disso, ele consegue entender o que vai à frente, mas ele não chega a fazer necessariamente um recorte como a gente vê nos carros da Audi. O que ele faz é assim, se o carro estiver do lado esquerdo, ele consegue iluminar melhor o lado direito, ou vice-versa, mas ele não faz aquele recorte preciso como acontece no Matrix LED da Audi. Eu diria que é um intermediário entre um farol que não tem nada e o Matrix LED que tem todos aqueles recursos. Mas esse farol ainda tem o sistema de nivelamento automático e também o sistema autodirecional, que acompanha o movimento do volante quando você vira. O Luiz Antônio Peixoto perguntou se esse carro aqui tem um sistema de carregador sem fio para smartphone ou celular. Pessoal, esse carro que nós avaliamos ainda é modelo 2020, ele não tem esse recurso. Entretanto, o modelo 2021 que está chegando ao mercado vai vir com carregador de celular sem fio, a central multimídia vai passar a ter o Apple CarPlay sem fio, a integração. O Android Auto vai continuar sendo por cabo, tá? Mas a integração será sem fio para o CarPlay. Também vai ganhar o sistema de permanência de faixa. Foi uma coisa que eu disse no vídeo que esse carro não tem, mas o 2021 vai ter aquele sistema que enxerga a faixa e faz aquelas correções suaves no volante para manter o veículo no centro da faixa. E também vai ganhar a conexão do tipo USB-C. O Davi Barbosa mandou a pergunta para a gente, perguntando se no futuro as montadoras aplicarão mais vezes câmbios de dupla embreagem nos carros, uma vez que eles são mais eficientes que os automáticos. Pessoal, esta pergunta é bastante ampla e é até meio difícil de responder isso com um sim ou não. Por quê?
Do ponto de vista de engenharia, se vocês perguntarem, eu vou afirmar para vocês que o câmbio robotizado de dupla embreagem, ele é sim mais eficiente que o câmbio automático. Primeiro, ele é mais rápido na troca de marchas. E segundo, quando ele está engatado, não existe perda. Então, o que gira o motor gira a roda. Então, ele é muito mais eficiente do ponto de vista de energia, consumo energético. Tanto é assim que os carros esportivos normalmente usam robotizado de dupla embreagem. Então, por que as montadoras não usam sempre o robotizado de dupla embreagem? Aí é uma questão de durabilidade e também de custo de manutenção. O robotizado de dupla embreagem, se o usuário não fizer o uso correto dele, ou seja, não parar o carro na ladeira e ficar acelerando o carro, segurando o carro, acelerando, que você não pode fazer isso no robotizado de dupla embreagem, mas você pode fazer no automático, o dupla embreagem ele sofre mais. Então você tem que tomar mais cuidado com o câmbio. Além disso, quando você troca a embreagem, você tem que trocar o conjunto das duas embreagens. Então isso é caro. Moral da história. Muitas montadoras apostam no câmbio automático, a própria Volkswagen fez isso com vários modelos que tinham robotizado de dupla e ganharam automático, por questão de durabilidade, custo de manutenção e até mesmo simplicidade na manutenção. Não quer dizer que ele é mais eficiente, mas na conta final acaba sendo melhor usar o automático do que o robotizado de dupla embreagem. Pessoal, tivemos aqui alguns internautas perguntando sobre funções ocultas que a Tiguan, já no modelo 2020, tem, porém elas não estão habilitadas. Como a gente já falou, a 2021 já vai vir com o sistema de Lane Assist. E a gente sabe que existem matérias aí no mercado de empresas que não são necessariamente a Volkswagen, que ativam essas funções no modelo 2020, e não só do Lane Assist, mas de outras funções. A gente não pode entrar nesse mérito, porque se a Volkswagen não homologou essas funções para o carro 2020, alguma explicação deve ter. E até mesmo quando a imprensa entrou em contato com a Volkswagen perguntando sobre isso, a Volkswagen não respondeu. De modo que a gente não pode falar sobre recursos que a montadora não quis implementar no carro. Às vezes pode ter questão de legislação, às vezes pode ter questão de alguma incompatibilidade ou um funcionamento que ainda não está totalmente correto. Então, moral da história, eu recomendo que vocês não mexam nessas funções ocultas, porque quando você faz isso, você pode perder a garantia do veículo. O melhor mesmo, se você quer tudo isso, pega a 2021 que já vai trazer grande parte dessas funções ativadas. Aqui eu já vou aproveitar para responder algumas perguntas de uma forma única. Perguntaram pra gente de onde vem aqui essa Tiguan. Pois bem, essa Tiguan é fabricada no México. E por que eu estou destacando isso? Algumas pessoas já disseram, mas já tem uma nova geração da Tiguan na Europa. Exatamente, na Europa. E o polo de produção da Europa e da América é um pouco diferente. Justamente por isso, a Tiguan europeia ainda deve demorar muito para chegar no Brasil. Por enquanto, a gente está sendo abastecido pelo México, onde esse carro continua sendo produzido nesta geração aqui, neste modelo. Também perguntaram para a gente quais são os concorrentes da Tiguan R-Line. Aí, pessoal, é um pouco complexo. Por quê? Este carro aqui tem 7 lugares. A Equinox 2.0, que já deixou de ser comercializada pela Chevrolet, agora só tem Equinox 1.5, era concorrente em termos. Em matéria de preço, desempenho, equipamentos e proposta, sim. Só que a Equinox era 5 lugares e a Tiguan são 7 lugares. O CR-V 1.5 da Honda é concorrente? De novo, em termos. Em matéria de proposta, tecnologia, preço, sim. Mas o CR-V é 5 lugares e o Tiguan é 7 lugares. E o Tigo 8 é concorrente? Bom, isso a gente só vai saber no dia que a Chery resolver ajudar a gente, mandar o carro para a gente testar e aí sim a gente dizer se aquele carro tem condição de ser concorrente. Porque aqui nesse canal, pessoal, a gente não compara carro pela tabela, ficha técnica e especificações que as montadoras mandam. A gente compara carro quando a gente anda e conhece o produto. Também perguntaram pra gente, pessoal, se quando fura o pneu e a gente usa o step temporário, que é mais fino do que o pneu de rodagem, a gente consegue guardar o pneu no mesmo lugar do step temporário. Eu já vou responder, não consegue. Você tem que usar o espaço do porta-malas. E aí, nesse momento, você tem que rezar para quando furar o pneu, você não está usando 7 lugares e ainda mais o espaço do porta-malas ocupado. Porque se acontecer isso, vai ser complicado levar esse pneu aqui para arrumar. E para fechar aqui o quadro de perguntas e respostas, também questionaram em relação a esse motor,
se ele é sistema de injeção direto ou indireto. Pessoal, esse carro tem os dois sistemas, né? Ele tem 4 bicos de injeção indireta, que são usados numa situação de baixa carga do motor, e 4 bicos de injeção direta, que são usados quando você precisa de mais carga no motor. A rigor é mais ou menos assim, tá? Moral da história. O pessoal também quer saber como é que funciona a questão da durabilidade desse motor. Eu já expliquei várias vezes em outros vídeos e vou repetir aqui novamente. Carros que têm motor turbo, não dá para pisar na bola com a troca de óleo. Então você tem que trocar o óleo direitinho, inclusive observando aquelas condições de uso severo, que muita gente acha que uso severo é só usar o carro muito carregado, em estrada de terra e tudo mais, e esquece que o uso severo também pode ser aquela situação onde você mora perto do seu trabalho, o carro está frio de manhã cedo, você dá a partida, anda 3 quilômetros até o seu trabalho, desliga o motor não esquentou direito, e isso, o motor não esquentar direito, parar, não esquentar direito, parar, não esquentar direito, parar, isso é considerado uso severo e você tem que diminuir o prazo da troca de óleo. Então, motor turbo tem que ficar atento à troca de óleo, não dá para economizar. Motor turbo, principalmente quando tem injeção direta, você também tem que ficar muito atento à qualidade do combustível que você usa e filtro de ar. Porque como o combustível é injetado ali numa pressão muito maior direto dentro do cilindro, se o combustível é de baixa qualidade, isso pode comprometer o sistema mais facilmente que o sistema indireto. Então, se você tem carro com motor turbo injeção direta, não economiza na manutenção preventiva, porque se economizar, a corretiva vai ficar muito mais cara. Como a gente viu até aqui, o Volkswagen Tiguan na versão R-Line é um veículo que merece elogios. Afinal de contas, para começar, ele entrega um desempenho digno aí de carro esportivo, com uma dirigibilidade muito boa. O pacote tecnológico dele também é legal. Central multimídia com som de qualidade, o painel totalmente virtual, ar-condicionado de 3 zonas, controle de cruzeiro adaptativo, sistema de farol full LED, ou seja, tem bastante tecnologia. E a gente não pode esquecer da versatilidade do ponto de vista familiar. São 7 lugares, você consegue fazer várias configurações de banco. E tudo isso num mesmo carro. Quantos carros no mercado brasileiro conseguem fazer tudo isso? Eu vou dizer para vocês que são muito poucos. E aí vem a questão do custo-benefício do Tiguan R-Line. É um carro barato? Claro que não é um carro barato. Afinal de contas, no Brasil hoje nada é barato. Mas esse modelo aqui parte de R$230 mil, com todos os opcionais que são bem poucos, ou seja, basicamente a escolha de uma pintura ou metálica ou perolizada, que fica em torno de R$2.500, o pacote Black Style, que coloca aqui alguns itens pretos no carro, e por fim o teto solar panorâmico, que aí é um opcional de R$6 mil. Ele vai a aproximadamente R$240 mil. A pergunta é a seguinte: quais carros que fazem tudo o que o Tiguan faz por esse preço? E aí vocês vão descobrir que a lista é praticamente só esse carro aqui para entregar tudo isso junto. Performance, tecnologia e versatilidade. Portanto, sob esse aspecto, ele é uma excelente opção para quem precisa levar a família e não quer abrir mão de tecnologia e desempenho. Pessoal, gostou aqui do Volkswagen Tiguan R-Line? Eu vou dar uma dica muito legal para vocês. Não fica rodando por aí. Vai direto nas concessionárias Volkswagen do Grupo Vecol. São várias unidades, como Piracicaba, Botucatu, Jaú, Lençóis Paulista e mais recentemente Barretos. Lá você vai ter não só o Tiguan R-Line, como o melhor atendimento e a melhor negociação para você sair aqui com o Tiguan R-Line 0 km. Gostou aí do nosso vídeo? Então, por favor, deixe o seu joinha. Assim a gente sabe que você está aprovando o nosso trabalho. E se você não se inscreveu, faça isso. Afinal de contas, pessoal, onde mais vocês vão encontrar matérias tão detalhadas assim, se não aqui no YouTube do Comprecar TV, comigo, Jorge Augusto. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.